Olá, amigos. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos. Agradeço ao Grêmio Espírita Perseverança e Caridade pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui falando das mensagens do Cristo. Cumprimento a todos os frequentadores, a diretoria, pedindo auxílio aos mentores da casa, aos mentores de cada um que esteja conosco nesse momento, que possamos estar unidos em coração no sentido de descobrir detalhes, aspectos da doutrina espírita, no sentido de buscar a nossa evolução e de fazer, principalmente, que todo o conhecimento, todas as ideias do Evangelho, ideias cristãs, mas principalmente as ideias codificadas, aclaradas, esclarecidas pela doutrina espírita, possam germinar no íntimo de nossos corações, fazendo com que sejamos pessoas melhores, fazendo com que possamos realmente fazer algo de melhor, modificar o mundo, antecipar o mundo de regeneração que aqui chegará. Então, pedindo a Jesus que nos abençoe, que abençoe a todos, que abençoe todos os nossos familiares, que abençoe nossa cidade, abençoe nosso país, abençoe aqueles que sofrem, aqueles que se encontram distantes da ideia consoladora do Espiritismo, da ideia consoladora e amorosa que o Cristo nos trouxe. Que todos possam ser abençoados e amparados por Ti, Senhor Jesus. O tema da fala de hoje são as penas e gozos terrestres. Na quarta parte do Evangelho, capítulo 1, que trata da felicidade e infelicidade relativas, da perda de entes queridos, que trata das decepções, da ingratidão, as afeições destruídas, que trata das uniões antipáticas que nós não temos, que trata do temor da morte, do desgosto da vida e do suicídio. É um capítulo longo, obviamente que nós vamos só pincelar muitas partes e com a ideia de que todos possam depois também buscar a leitura do capítulo para sedimentar os conhecimentos. Então, que possamos começar falando então da felicidade e infelicidade completa, porque a pergunta é se seria possível uma felicidade completa aqui no orbe que vivemos. E a resposta dos espíritos é que não. Felicidade completa, não. Uma vez que nos foi dada a vida como uma prova e uma expiação, mas que todos nós podemos amenizar os males e ser felizes, sermos felizes tanto quanto possível. Que o homem é o artífice da própria infelicidade. Por consequência, somos também os artífices da nossa felicidade. E que praticando a lei de Deus se pode chegar a uma felicidade tão grande quanto possível numa existência grosseira, num planeta de provas e expiações, num planeta onde os desequilíbrios e onde o mal ainda sobrepõe o bem. Né? Então, a ideia principal também é de que se haveria um critério de felicidade que poderia ser abrangente para todos os homens. E a resposta muito assertiva sai daquela ideia do orgulho, que nós muitas vezes condicionamos nossa felicidade aos bens materiais, condicionamos nossa felicidade ao gozo das possibilidades materiais que o mundo nos oferece, e os espíritos vão colocar os nossos pés no chão e vão dizer que para a vida material a felicidade é a posse do necessário, e que para a vida moral, para o nosso espírito, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Ainda assim, sabendo que a felicidade para o espírito é a consciência tranquila e a fé no futuro, sabendo que nos basta a posse do necessário, ainda assim, todos nós queremos mais.
nós almejamos. Buscar a felicidade é um movimento natural da nossa vida, da nossa existência. Do ponto de vista da cura das nossas emoções, da cura do nosso ser, mas principalmente do ponto de vista de conseguirmos nos sentir bem, ter prazer e alegria na nossa existência. Joana de Angelis vai nos dizer no livro O Ser Consciente, ela tem uma mensagem muito interessante que ela fala de prazer e gozo. Ela vai dizer que o sentido da vida, e é essa a ideia, centra-se na busca e no encontro da felicidade, ou seja, todos nós estamos constantemente buscando e encontrar e conquistar esta felicidade, esta ideia de felicidade. Mas vai dizer que torna-se um desafio existencial, porque as contínuas realizações e transformações do mundo, essa felicidade que nós almejamos também vai se transformando constantemente, ao mesmo tempo que o mundo se modifica, ao mesmo tempo que a ideia de satisfação que persiste na sociedade também se modifica. Então, por isso, ela diz que é muito difícil de ser lograda e é muito complexa, porque difere o conteúdo entre as pessoas. Cada pessoa vai ter uma ideia pessoal, vai ter uma ideia de felicidade que está de acordo com o seu pensamento, com as suas perspectivas, com o seu entendimento de vida. E por isso as pessoas, muitas vezes, nos diz Joana, terminam por confundir felicidade com prazer, descaracterizando-a e fazendo com que essa busca e essa conquista se torne algo frustrante e atormentador para todos nós. Mas queremos ser felizes. E é muito interessante refletirmos sobre esta situação, porque assim, essa busca pela felicidade constante, essa busca frenética, é algo atual, é algo que existe hoje, aqui no nosso século XX. Antes não havia essa ideia, porque as pessoas não tinham a ideia que poderiam ser felizes, não tinham a ideia de que a felicidade estaria acessível a todos. Essa percepção que hoje compartilhamos de que a felicidade pode estar acessível a todos, já é a mostra de que o nosso planeta vem crescendo do ponto de vista espiritual, porque no mundo regenerado, onde o bem sobrepujará o mal, e quando o bem for maior, sobrepujando o mal, também a felicidade poderá ser encontrada com muito mais facilidade. Então, mas a felicidade hoje, então, multiplica-se os livros de autoajuda, gurus, todos com uma receita específica de felicidade, mas não é apenas um ato de querer, né? Porque nós percebemos que, ainda assim, com toda essa ideia de que a felicidade está acessível a todos, aumenta o número de pessoas com depressão, o número de suicídios, o número de pessoas infelizes. O número de suicídios hoje, ele ultrapassa aquelas que são as maiores causas-mortes, que são o câncer e as cardiopatias. O suicídio já está acima dessas doenças que matam as pessoas na nossa sociedade. Então, muito complexa, diferindo esse conteúdo, confundida, poluída, né? Essa busca de felicidade poluída, descaracterizada, fazendo-se frustrante, poluída pelos nossos desejos egóicos, pelos nossos condicionamentos a pessoas, condicionamentos a coisas, vai fazer com que a busca frenética pela felicidade se torne, muitas vezes, uma grande infelicidade, uma grande frustração. Kardec vai dizer, então, no capítulo, que os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criais para vós. Kardec não, os espíritos. Nas necessidades fictícias que criamos para nós. Que quem sabe limitar seus desejos, vendo sem inveja aqueles que estão acima de si, poupa as muitas decepções da vida. Óbvio que os bens materiais devem ser considerados, nós precisamos a conquista de alguma realização, a posse de
algum bem material para estabilizar a nossa existência neste mundo que é material. Afinal, nós vivemos por aqui 50, 60, 70, 80 anos e não há como se viver 80 anos. As mensagens espirituais nos dizem, não, mas aquele guru que está aqui de passagem, que não tem nada na residência dele, e que vai dizer ao visitante, ao viajante, que lhe pergunta, cadê seus móveis, cadê sua mobília? E ele vai dizer, não, estou aqui só de passagem. Mas essa passagem, muitas vezes, é uma passagem longa. 60, 70, 80 anos, ninguém vai poder viver sem a conquista também de uma estrutura, de bens materiais, no sentido de estarmos ajustados e adequados minimamente na sociedade que vivemos, né? Mas, então, a neurociência vai trazer também para a gente uma ideia de felicidade que é muito interessante. O Pedro Calabres vai falar que cada um de nós tem dois eus. Um eu projetivo dentro de si e um eu experiencial. Vai dizer que o eu projetivo é aquele que projeta para fora do agora, é um pedaço da nossa mente, da nossa psique, que pensa fora do momento, fora do agora, olha para trás ou olha para o futuro, para aquilo que virá a ser. Ele conta histórias do que aconteceu ou conta histórias, projetando as histórias do que na nossa mente acontecerá. Então, este é o nosso eu projetivo. Vai dizer também que temos o outro eu, que é o eu experiencial. Ele experiencia, ele vive um momento, vive o presente. Então, ele está dentro de nós, vivendo esse momento, está aqui agora assistindo essa palestra. Ele, então, vive o momento presente. E o que faz feliz cada um desses eus, desse tipo, desse modelo de psique que nós carregamos em nossa mente, o que faz feliz cada um deles são coisas diferentes. O nosso eu projetivo, esse que conta histórias, o que faz ele feliz é olhar para o passado e enxergar conquistas de valor, é olhar para o futuro e encontrar metas e objetivos de valor. O que faz o nosso eu experiencial feliz é estar aqui, com a cabeça aqui, é estar pensando no que está acontecendo aqui, querendo estar aqui. Então, são essas duas experiências diferentes que convivem no nosso ser. Se a gente está aqui agora pensando em algo fora do que está acontecendo aqui, há uma probabilidade de que nós estejamos infelizes. Então, acontece isso, muitas pessoas, então, na meia-idade, elas terminam por se encontrar infelizes, vai dizer o Pedro Calabres, porque a nossa sociedade ela é especialista em prometer felicidade para o nosso eu projetivo, para o futuro. Então, desde que a gente nasce, a sociedade vai nos educando, colocando à nossa frente um número imenso de objetivos, de conquistas que deveremos lutar para obter. Então, você precisa entrar na escola, passar no vestibular, se formar, encontrar um emprego, achar um amor, achar uma casa, constituir uma família, comprar um carro, ter uma casa, ver seus filhos se desenvolverem, conseguir uma certa estabilidade. E aí são os objetivos, né, que a sociedade vai colocando para todos nós, todos eles ligados a esse aspecto do nosso eu, o eu projetivo, né? E o problema da sociedade é que a gente, com tantos objetivos, a gente vive o tempo inteiro querendo a próxima coisa, esquecendo, então, de permitir que o nosso eu experiencial seja feliz, viva o momento, se satisfaça com aquilo que está acontecendo ao redor de si. Estamos, assim, dominados pelo nosso eu projetivo, pensando naquilo que vamos fazer depois daqui. E aí a gente, dessa forma, não saboreia aquilo que está acontecendo aqui na nossa frente. E aí a satisfação da vida, da existência, vai diminuindo quando a gente acha que já foi até onde poderia ter ido. E a gente, então, já se adapta com aquilo que a gente conquistou, acha que não vai querer conquistar mais nada, que não vai conseguir mais realizações à frente, começa, então, a deixar para lá, e a satisfação do eu projetivo vai diminuindo. E aí é o momento em que, se a gente tiver
feito uma adaptação, se a gente tiver sempre valorizado o nosso eu experiencial, aquele que vive o momento, é o momento da felicidade do momento presente crescer dentro de nós. Porque a gente treinou, porque a gente soube fazer essa experiência de viver o momento, de estar satisfeitos com a família ao lado, com os filhos, com aquilo que estamos fazendo, estar satisfeito aqui fazendo esse trabalho de colaboração com os amigos, de interação. Então, viver esse momento presente. Se a gente se adapta, ele pode crescer e a gente pode passar essa crise de uma maneira mais suportável, mais feliz. Mas a felicidade realmente ela é muito complexa, porque é relativa, se altera a cada instante. E Kardec vai nos dizer, eu sempre falo Kardec, me desculpem, mas são as respostas dos espíritos, né? Então vai dizer que o homem só é infeliz quando lhe falta o necessário à vida e à saúde do corpo. Isso aí é básico. E muitas vezes isso também pode ser uma privação que seja por sua culpa. Muitas vezes nos falta saúde porque abusamos imensamente, né? Vai dizer que existem pessoas, a pergunta é, privadas de todos os recursos, mesmo com a abundância ao redor delas, e elas não têm senão a morte por perspectiva. Elas deveriam, então, se deixar morrer? Essa pergunta é uma pergunta crucial para o momento que vivemos. Uma sociedade, um país de terceiro mundo, com uma sociedade que uma grande parte dela é de uma pobreza imensa, pobreza ainda aumentando. Então a gente precisa reflexionar um pouco nesta ideia, né? Porque pessoas privadas de todos os recursos, com a abundância ao redor e não tendo senão a perspectiva de morte, deveriam se deixar morrer. A resposta é que nunca, que jamais se deve ter a ideia de se deixar morrer de fome. Haverá sempre meios de se alimentar. Mas vai ainda mais à frente e aprofunda essa resposta com uma ideia basilar e que deve mexer com todos nós. Vai dizer que numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então é isso, né? E ainda nessa questão vai dizer por que no mundo os maus sobrepujam os bons. Vai dizer que é pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando quiserem, os bons dominarão. Então, essas duas ideias, a de que numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo e de que numa sociedade os bons são tímidos e que eles poderão dominar quando quiserem, porque também são fracos muitas vezes, essa ideia acho que deve ser muitas vezes discutida, muitas vezes trabalhada, para que a gente possa ter ideia, principalmente nós que estamos aqui enfileirados na doutrina espírita, nessa escola, para que sejamos então os bons. Nós estamos aqui para tentar aprender, para tentar que sejamos mais à frente, talvez, ou agora, se possível, sejamos os bons. E se nós queremos ser os bons, nós temos que fazer valer as nossas ideias, as ideias que estão passadas e esclarecidas para todos nós, segundo a lei do Cristo. Então, nós devemos perder a nossa timidez e trabalhar intensamente para que não haja fome, para que não haja carência, para que a sociedade possa se organizar segundo as ideias cristãs, onde todos possam ter a sua oportunidade, onde não haja a exclusão de ninguém, onde todos possam estudar, onde todos possam crescer. A ideia da igualdade, ninguém é melhor do que ninguém, é a ideia que prevalece no plano espiritual, porque quando a gente vai estudar sobre as cidades no plano espiritual, nós vamos ver que todos têm amplas oportunidades, todos têm oportunidades iguais, e aqueles que não querem trabalhar, eles são assistidos. Aqueles que não querem
se dedicar à cooperação são assistidos. Nosso lar tem uma história que é muito interessante, emblemática, aquela história da senhora que vai ser atendida junto com André Luiz, e que o mentor vai, Clarencio, né, vai dizer para ela que, sei lá, acho que ela estava 6 anos lá no plano espiritual e não tinha se adaptado a nenhum tipo de trabalho. Ela não tinha aprendido ainda a cooperar, a fazer a parte dela, e estava assistida, estava lá sendo atendida. Então, é uma sociedade sobre a lei do Cristo, que a gente tem que fazer com que ela desça do plano espiritual e se materialize aqui. É responsabilidade nossa, de todos nós, né? Porque o sofrimento que aqui campeia, ele ocorre em função da nossa inferioridade, né? Por conta de sermos ainda espíritos inferiores, vamos vivenciar sofrimentos proporcionais ao nosso grau de inferioridade, né? Buda dizia que o nirvana é um estado de paz e tranquilidade, de plena sabedoria. Mesma coisa que nos diz o Espiritismo, que a felicidade dos bons espíritos consiste em conhecer todas as coisas, que é isso, plena sabedoria. E estar livre dos defeitos e revestido de virtudes, é o que nos diz o Espiritismo. O que é isso? É um estado de paz e de tranquilidade, né? Então, a gente precisa sempre trabalhar essa ideia do conhecimento, mas o que o conhecimento nos indica? Que tipo de atitude nós devemos ter a partir do conhecimento aqui obtido? Então, é muito interessante. Sobre a perda dos entes queridos, o capítulo vai nos dizer, principalmente, de que o sofrimento nos iguala. E é verdade, independente da condição social, aqui neste planeta de provas e expiações, todos nós temos o nosso cadinho de dor, todos nós temos aquelas dificuldades a superar, todos nós precisaremos desses estímulos para a nossa transformação individual. Vai perguntar por que as classes sofredoras são mais numerosas do que as felizes, e a resposta é que nenhuma delas é perfeitamente feliz, e que o que se crê por felicidade esconde pungentes pesares, ou seja, o sofrimento está por toda parte. E a perda de pessoas amadas, é um desgosto que atinge tanto o rico quanto o pobre, é uma expiação, é uma lei comum. E a gente, em relação a esse tema, o Espiritismo repete diversas vezes, a gente tem que sempre ser grato, sempre enviar aqueles que partiram antes de nós as melhores energias de saudade, mas saudade amorosa, não saudade rancorosa e rebelde quanto aos desígnios de Deus, porque aqueles que foram, eles são sensíveis àquilo que nós a eles direcionamos, né? Então, e essa rebeldia não é possível, até o exemplo é de que 2 prisioneiros encarcerados juntos, um dia vão ter a liberdade, e um deles tem a liberdade antes do outro, e seria caridoso ficar descontente com aquele que antes de nós se libertou desta prisão, porque aqui nós nos adaptamos, vivemos aqui 50, 60, 70 anos, adaptados, mas aqui realmente não é uma prisão, aqui é onde vivemos também as grandes dificuldades. Quem daqui parte está se libertando das dificuldades. Muitas vezes a gente tem decepções, tem a ingratidão das pessoas, as afeições destruídas, mas tudo isso faz parte desses estímulos que nos indicam o crescimento, que nos auxiliam a crescer, que vão ser como uma prova para testar a nossa persistência em fazer o bem. A partir de todos esses estímulos é que estamos sendo provados se já sabemos fazer o bem, independente dessas condições ambientes. Existe uma pergunta muito interessante no capítulo, que é aquela em relação às decepções causadas pela ingratidão.
se elas não são feitas para endurecer o coração do homem, tornando-o insensível. É verdade. Essa é uma teoria que a sociedade materialista sempre propaga, e eu vejo constantemente na literatura. Às vezes sigo alguns escritores no Instagram e percebo que eles têm muito essa ideia lá de fundo de que o sofrimento, a ingratidão e todas as feridas que nós recebemos, elas vão formar um caráter às vezes de rigidez, de dureza, e não é esse o objetivo. A gente está aqui exatamente para amolecer o nosso coração, para que estejamos cada vez mais harmonizados com o amor divino, mais harmonizados. Nós vemos com os benfeitores, nós vemos na literatura os benfeitores que estão sempre aconselhando, estão sempre nos amando e não estão se preocupando com a nossa atitude em direção a eles, porque eles nos amam, eles interpretam as nossas atitudes infantis como atitudes de crianças, atitudes daqueles que ainda não amadureceram. Então é mais ou menos isso. Então a natureza sempre está na nossa natureza essa necessidade de amar e ser amado, né? É um dos maiores prazeres sobre a Terra, e quem já o tem realmente pode ficar muito feliz, porque é o que nos dá mais prazer. E às vezes um grupo espírita, às vezes uma sociedade de pessoas unidas em prol de um objetivo superior, do objetivo de fazer o bem, vai ao longo do tempo nos trazendo tanta alegria, tanta satisfação íntima, e vai nos apresentando muitas vezes aqueles que são como irmãos verdadeiros, irmãos de ideal, mas aqueles que gostam, que nos amam e que nós amamos, e isso vai traduzindo nesta ideia de que a natureza nos deu, da necessidade de amar e ser amado. Ali, muitas vezes nas casas espíritas, nós conseguimos conquistar essa grande alegria, essa grande felicidade, né? Vai também falar o capítulo sobre as uniões antipáticas, né? E é impossível alcançar a felicidade, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. É impossível a gente alcançar a felicidade condicionando a felicidade a acontecimentos que fogem ao nosso controle. Serei feliz se o meu companheiro se comportar, agir desta ou daquela maneira. Serei feliz quando acontecer isso, ou quando acontecer aquilo. É como se a gente condicionasse a nossa felicidade à ocorrência de acontecimentos que não estão sob nosso controle. A gente tem que ser feliz independente do comportamento do outro, e a gente tem que entregar o melhor que a gente puder. Muitas vezes esses relacionamentos, essas uniões antipáticas são uma punição. A resposta do Livro dos Espíritos é essa, que são uma punição, porque muitas vezes se acredita amar perdidamente apenas pelo julgamento das aparências, e quando estamos obrigados a conviver, vamos reconhecer que havia apenas uma admiração material. Mas que há uniões onde parece não haver simpatia, e que depois que se conhecem bem, se estudam, acabam por se amar. Um amor terno e durável, porque vai repousar sobre a afeição. Mas eu vou um pouco além. É muito difícil a gente não amar aqueles que nós conhecemos profundamente. Porque todo mundo tem uma beleza de ser. Todo mundo tem uma característica que vai nos encantar de alguma forma. Então, a gente tem que saber educar o nosso olhar, a gente tem que saber concentrar sempre a nossa atitude espiritual e o nosso olhar em direção ao outro, naquilo que de melhor ele tem, assim que os espíritos superiores fazem em direção a nós. Eles não se concentram nos nossos defeitos, nas nossas imperfeições, mas eles se concentram
enxergam e alimentam o amor deles em direção a cada um de nós, porque eles se concentram naquilo que nós já temos de beleza, de virtude, e é mais ou menos isso, né? Porque, mas também vai dizer o livro, para a gente ter uma ideia de como o Livro dos Espíritos é um livro de 1857, né? 160. Agora eu vou me 163 anos atrás, e ainda é muito atual. Se eu errei na conta, olha lá. E ainda muito atual, um livro de vanguarda, porque ele vai dizer que a pergunta é se viver com tiver alguém que você realmente tem uma antipatia, se não seria uma fonte de desgosto muito amarga que envenenaria toda a existência. E a resposta é fantástica, porque ele vai dizer muito amargas verdadeiramente, mas é uma infelicidade em que sois a primeira causa, porque a causa normalmente está lá no passado. Mas aí é que vem a ideia interessante, porque ele diz, primeiro, vossas leis estão erradas. Acreditas que Deus te constrange a ficar com aqueles que te infelicitam? Então, em 1857, essa vanguarda do pensamento já estava sendo declarada e já estava, de uma certa maneira, alimentando ideias que iriam fazer com que a sociedade crescesse, evoluísse, inclusive no seu arcabouço legal no futuro. Muito interessante. E também há uma regra de felicidade que é não olhar para cima, olhar para baixo, né? A gente tem que saber olhar para baixo, a gente tem que imaginar, talvez, as épocas antigas. Eu estava vendo um vídeo essa semana sobre Dom Pedro II. Tinha feito um trabalho há um tempo atrás em relação ao livro Brasil, né? Coração do Mundo. E aí falei sobre Dom Pedro II e adquiri uma curiosidade muito grande. E essa semana estava vendo até um outro vídeo dele falando sobre quando uma ansiedade que ele tinha, que ele era ansioso, talvez como o pai, Dom Pedro I, ele tinha o gosto pela leitura, pela educação, por essa formação que se assimilava à mãe, mas tinha também uma ansiedade, uma necessidade de resolver as coisas de forma rápida, que parecia com o pai. E vai dizer que isso, quando ele foi enganado também pelo retrato que recebeu de sua esposa, quando ela chegou no navio, o navio ficava parado a primeira noite no porto, e ele não teve paciência de esperar para conhecer a futura esposa, e foi até o navio visitá-la, e se decepcionou, porque não era parecida com o retrato, voltou decepcionado, passou a noite chorando no colo de sua aia. Mas interessante porque é isso, na medida em que ele foi conhecendo, que ele foi observando os aspectos positivos, os aspectos... foi estudando bem a esposa que ali chegou, terminou por ter uma união de felicidade com ela. Então a gente tem que realmente seguir dessa maneira. Fala do medo da morte, o capítulo medo da morte, a gente fez um trabalho aqui, mas é só a ideia de que realmente é errado a gente persuadir, ter esse medo da morte, mas assim, a resposta também é muito interessante. Vai dizer, é errado, mas o que queres tu? Ou seja, os espíritos não nos dão tranquilidade. É errado, mas o que você quer? São persuadidas desde a juventude a uma ideia de inferno e de um paraíso, né? E como a gente não vai percebendo que a gente não vai conquistar o paraíso, porque se diz que vão para o inferno todos aqueles que fazem o que está na natureza, né? Tudo que está na natureza é um pecado mortal, e a ideia é de que ou você vai para o inferno ou para o paraíso. Se na natureza tudo que se realiza, que faz parte do seu ser,
passa a ser um pecado mortal, você fica persuadido a acreditar que você não tem outra solução. Você vai mesmo para o inferno e passa a ter então medo da morte, porque a morte representaria aquela eternidade do fogo sobre você. Ou então você deixa de acreditar e se torna materialista, e a morte também passa a assustar, porque você se tornando uma pessoa materialista, a morte passa a ser o nada. Então isso vai consolidando, e o Espiritismo vem exatamente para que a gente possa ter essa ideia mais clara a respeito do futuro. Mas todos nós mesmos, nós espíritas, há sempre um receio, porque nós estamos apegados às pessoas, aos filhos, à família, a tudo que aqui nós temos, né? Quando partimos, já temos a consciência que nós é quem mais sofreremos, porque nós que deixaremos tudo aquilo que estamos acostumados, tudo aquilo que faz parte da nossa existência por muitos anos. Mas com certeza lá encontraremos os que já foram antes de nós, encontraremos novos objetivos, novas possibilidades, e livres desse corpo material pesado que temos que carregar e que muitas vezes nos traz dificuldades e sofrimentos, livres também das inseguranças, vamos planejar melhor. Então, faz parte. Para a gente não pode aprofundar muito, porque o tempo é pequeno, então vamos seguir em frente, falar do desgosto da vida. Desgosto da vida e do suicídio. O desgosto da vida, os espíritos vão responder que é um efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Falta de fé, ociosidade, saciedade. É muito interessante que Emmanuel, inclusive Chico, quando se encontrava um pouco deprimido, com aquele iniciozinho de depressão, e Emmanuel recomendava Chico a que ele fosse visitar os bairros pobres, se relacionar, conversar com as pessoas que lá ele conhecia, procurar auxiliar de alguma maneira, e aí ele saía um pouco de si mesmo, ia visitar os bairros pobres e voltava renovado, porque tinha a ideia de que a realidade dele não era assim tão complexa, tão difícil. Então, fazer a caridade. Há uma pergunta: e quanto àqueles que se suicidam por conta do desgosto da vida? Olha a resposta: insensatos, porque não trabalhavam. Então, e toda a literatura espírita sempre vai trazer essa ideia do trabalho como sendo aquilo que é a atitude mais importante, a mais diligente, a que mais nos protege das dificuldades. A gente tem feito aqui no nosso Evangelho, no lar, a gente tem feito o estudo do nosso lar, né? Então, cada semana, um filho ou uma nora vai ser o responsável por apresentar as ideias principais do capítulo. Eu acho muito interessante, porque tem uma sobrinha e uma nora que elas vêm falando de que estão impressionadas, porque quase que todos os capítulos do nosso lar estão remetendo à ideia da necessidade de trabalhar. E elas pensavam que no mundo espiritual haveria descanso, e não. Trabalho é aquilo que realmente nos protege de nós mesmos, das nossas dificuldades. A própria resposta vai dizer: insensatos porque não trabalhavam, né? A existência não lhes seria uma carga se trabalhassem. No livro Libertação, a benfeitora Matilde, que o Gúbio vai doar recursos de si, recursos espirituais dele, o instrutor Gúbio, o espírito, vai doar recursos espirituais dele para que a benfeitora Matilde pudesse se materializar no plano espiritual, aqui na crosta da Terra, mas no plano espiritual. Ou seja, um espírito tão evoluído que não tinha condições de se apresentar no plano espiritual da crosta sem materializar-se. E aí ela vai dizer sobre que, antes de fazer o atendimento na filha de coração dela, porque ela estava ali principalmente para atender a filha do coração, mas os espíritos superiores, eles não são exclusivistas, eles querem fazer
auxiliar a todos, né? E de alguma maneira nos exemplificar esta ideia de que não basta que a gente auxilie os nossos, que a gente tem que abrir um pouco nosso coração para auxiliar a todos. E aí ela vai perguntar àqueles espíritos que estavam lá, buscando todos eles uma nova oportunidade de reencarnação, e ela vai ser assertiva com eles. Vocês já auxiliaram companheiros no caminho evolutivo para que pudessem agora rogar uma colaboração intercessora? Vai perguntar: que boas obras já efetuastes a fim de rogar os recursos do céu? Com quem contas para vencer as experiências porvindouras? Ou seja, até para fazer um mergulho reencarnatório, nós precisamos contar com aqueles que vão nos oferecer a oportunidade da maternidade, da paternidade, aqueles que vão nos auxiliar no caminho, com quem contamos. E vai dizer, né, que acreditas que o lavrador recolherá sem plantar? Então, é sempre uma recomendação ao trabalho, de que a gente tem que realmente não pode colher sem plantar, né? Então, ela vai dizer que é preciso trabalhar para merecer a bênção de uma existência carnal na Terra. E vai dizer que os amigos que a gente beneficiar, a gente vai poder pedir a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade do mundo, no mundo, em nosso favor. Não vos iludais. Então, ela nos pede exatamente que a gente não se iluda. Nós somos os resultados das nossas ações, os nossos caminhos se abrirão e estarão facilitados, teremos cooperadores, auxiliares, professores, na medida em que a gente, por nossa parte, também possa cooperar, auxiliar e ensinar, né? Então, é mais ou menos isso. O suicídio, já, como eu falei, já ultrapassa as causas mortes principais, que são câncer e cardiopatias. É um ato desesperado, né? Normalmente a expiação ela é proporcional à gravidade da falta, né? Conforme as circunstâncias. Mas é um ato de desespero que vai produzir um remorso intenso, uma dor que atormenta, né? Vai desequilíbrios no corpo espiritual que vão impor impositivo de reajuste e renovação. Muitas vezes aquele que pretende apressar o caminho vai ter dificultado. Quer se livrar de um problema, vai conseguir conquistar 2 problemas. Quer se aproximar daqueles que ama, vai se afastar ainda mais, porque vai ter mais uma existência de recuperação, de reparação entre essa aproximação daqueles que amam, né? Então, temos que pensar também nas programação reencarnatória, porque muitas vezes são elaborados planejamentos por 30, 40 anos no plano espiritual, com psicólogo, com geneticista, com técnicos de todo tipo, e aí você comete um fracasso desse, e esse fracasso vai repercutir nos próximos 400 anos. São muito diversas as condições, não são fixadas, depende sempre das circunstâncias, mas assim, o que fica de fundamental é que a desilusão e o desapontamento é certo. A gente tem que tentar se proteger, temos que falar mais, cada vez mais, sobre este tema, né? A Matilde, lá no Libertação, vai dizer que uma existência entre os homens, por mais humilde, para eles, no plano espiritual, é um acontecimento importante demais para que eles observassem sem consideração. Então, a gente precisa ter uma visão mais correta da realidade do futuro do ser, porque a missão do Espiritismo é ajudar. A gente, de alguma maneira, temos que estabelecer formas e chamamentos para que possamos conectar, comunicar e cuidar dessas pessoas, porque muitas vezes começa com uma depressão, deprere significa puxar para baixo, né? Um transtorno, né, que vai resultar na ausência de determinadas harmonias cerebrais. Já na Ilíada, o Hipócrates, pai da medicina, também já assinalava a existência do que chamava nostalgia. Então a gente
precisa sempre estar atento, precisa sempre estimular alguns fatores de proteção que possam ser trabalho, esforço, criações positivas, principalmente para os jovens, né? E contato também com a misericórdia divina. A misericórdia divina é algo que nossa mente não sabe decodificar muito bem, mas é um processo que vem de Deus. A misericórdia e a justiça andam juntos. Quando a justiça falha, a misericórdia de Deus é a solução para todos nós, né? Para a gente fechar, que a gente já está chegando ao fim, queria só falar que a conexão é o propósito. Ninguém evolui só, ninguém cresce só. O outro tem um papel sempre muito importante na nossa vida. Considerar que a vida não é um problema, é sempre um desafio, uma oportunidade de crescimento para todos nós. Aproveitar essa oportunidade que esta existência nos oferece, talvez a primeira vez como espíritas. Oportunidade de trabalhar em prol da coletividade do outro, né? O trabalho em prol da coletividade, em prol do outro, é essa mensagem de fundo de todos os livros da literatura espírita. A caridade como sendo essa mola mestra da transformação de cada um de nós. E quando nos retira essa oportunidade de trazer algum benefício para alguém, alguma causa, uma instituição, estão nos tirando um elemento que constitui a nossa saúde psíquica. Nós conseguimos preservar a nossa saúde mental a partir desta oportunidade de fazermos algo em prol de uma causa, de uma instituição, em prol de alguém. Emmanuel vai nos dizer, para a gente finalizar, que o tempo não para. E se agora encontras o teu ontem, não esqueças de que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Então, hoje nós estamos aqui construindo a luz ou a treva do nosso amanhã. Que possamos nos dar as mãos e construir a luz do amanhã para nós mesmos e para todos os outros, para toda a coletividade. Que Jesus nos abençoe, que possamos ter uma semana de muita paz, que possamos sempre vibrar positivo e buscar o melhor em nós e nos outros. Deus esteja conosco hoje e sempre. Um grande abraço fraterno a todos.